Fala galera ligada no Pautas e Táticas, a análise de hoje será do time que levou o Tite até a seleção brasileira, o Corinthians, campeão brasileiro em 2015, equipe icônica que marcou a volta do técnico ao futebol, depois de tirar um ano para estudar, se aperfeiçoar na Europa, estudando técnicos como Carlo Ancelotti, também aprendendo muito ao longo da Copa do Mundo de 2014, disputada aqui no Brasil, cujas ideias implementadas naquele Corinthians beberam muito da fonte do que ele viu ao longo do Mundial. Então vamos destrinchar essa equipe taticamente no vídeo de hoje, beleza? Like já tá dado, inscrição já tá feita, então vamos embora para o nosso conteúdo. Aquele Corinthians que tinha como time base Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Felipe e Gil, os dois zagueiros, e o Wendel na lateral esquerda. Ralf era o primeiro volante, Jadson, um meia aberto pela direita, o Elias e o Renato Augusto à frente do Ralf como os dois meio-campistas e o Malcom na ponta esquerda. Wagner Love era o centroavante. Esse time é um deleite, né, para quem gosta de estudar a tática, porque ele tem muitos detalhes que a gente vai tentar analisar agora. O time fazia uma saída com 3, liberando mais o Fagner pela direita e prendendo mais o Wendel pela esquerda. Tanto o Felipe quanto o Wendel tinham como função carregar mais a bola, conectando os setores não só com passes, mas também com boas conduções ofensivas quando tinham espaço. Então essa saída de 3 era formada exatamente por esses jogadores. O Felipe mais aberto pela direita, o Wendel mais preso, ficando como esse terceiro zagueiro pela esquerda, o Gil mais centralizado. Com os apoios do Fagner, o Jadson, que era um meia canhoto, mas partia desse posicionamento aberto pelo lado direito, centralizava para arrastar a marcação dos adversários e cobrir e abrir os corredores, né, justamente para as subidas do lateral direito. Quando a saída era pelo centro, os padrões se modificavam um pouco, porque o Ralf era quem fazia essa saída de 3 jogadores, e aí o Wendel passava junto. E normalmente era o Renato Augusto quem encostava, então a saída era normalmente estimulada a acontecer pelo lado esquerdo. Então quando o Renato Augusto baixava, né, para auxiliar, conectar os passes, havia uma predisposição do time em acionar o Malcom pelo lado esquerdo, começava por dentro, então os passes do Renato Augusto muitas vezes encontravam o Malcom livre para poder atacar esse espaço nas costas do adversário. Ele que era um ponta mais velocista, mais ofensivo do que o Jadson principalmente. Agora nas saídas mais longas, a gente via o desenho do time do Corinthians um pouco diferente. O Wendel era quem ficava na defesa, o Ralf na frente, o Fagner e o Malcom bem abertos e o Jadson aqui, ó, na entrelinha da primeira e da segunda linha do adversário. Então o Jadson se posicionava na frente desse trio de meias, porque normalmente ele era o alvo dos lançamentos longos do Cássio ou de algum dos zagueiros, para que ele recebesse a bola de costas com 3 opções à sua frente. E quando ele girasse o corpo, ele também tinha 3 opções, 2 mais abertas e uma mais centralizada. Como uma dessas opções de lado era acionada, o Love corria nas costas da linha defensiva para receber o cruzamento. Então vamos botar aqui essa linha de defesa, para a gente poder ilustrar rapidinho. Perceba que a bola está aqui com o Fagner, vindo diretamente do Jadson. A corrida do Wagner Love seria para as costas do lateral direito, porque quando o Fagner levasse para o fundo, ele iria pegar o cruzamento com mais liberdade, né, com menos marcação para cima dele. Agora, se esse último marcador da linha ficasse atento e marcasse individualmente o Wagner Love, ele fazia esse marcador se descolar da marcação, para abrir justamente esse espaço entre o marcador dele, normalmente um lateral, e o último dos zagueiros, e abrir esse buraco para a infiltração de um dos meio-campistas. Fosse o Elias, fosse o Renato Augusto. Eram 2 box-to-box, então faziam muito bem esse papel de pisar na área, finalizar de dentro dela, como homens surpresas, que de surpresa não tinha nada, porque todo mundo sabia que eles tinham essa característica. O difícil era conseguir impedir esse movimento, beleza? Na defesa, o time marcava em um 4-1-4-1 bem compacto. Vamos recolocar aqui, reposicionar o time na defesa. Tirar a defesa do adversário de campo.
Porque o 4-1 do Corinthians era bem organizadinho realmente, né? Preferia manter a sua primeira linha um pouco mais estreita na extensão da grande área. Por isso quem ajudava os laterais na marcação era quem estava aberto, eram os pontas, entre aspas, porque o Jadson não era exatamente um ponta. Então eles mantinham 4 jogadores na defesa e o Jadson era quem vinha ajudar por esse lado. Quando ele não pudesse vir e o Fagner tinha que abrir, isso vale também para o Wendel e o Malcom do lado esquerdo, o Ralf era quem ocupava esse espaço deixado pelo lateral que abriu. Ele era muito bom nessas coberturas e fazia com que esse espaço fosse ocupado, não deixava buracos na equipe do Corinthians, beleza? Agora falando um pouco de pressão alta, que esse time também fazia muito bem a pressão dentro do campo do adversário. Geralmente 3 jogadores subiam no lado da jogada. O ponta subia no lateral, o Wagner Love subia no zagueiro do setor da bola e o meia do lado oposto no outro zagueiro. O meia no lado da bola ficava como um homem de sobra. Caso a primeira pressão falhasse, a ideia era induzir o adversário a errar, precipitando suas ações, forçando passes mal feitos, chutões para frente. Com isso o Corinthians recuperava a bola e já ligava um contra-ataque. E imediatamente criava uma chance de gol. Era um time com ataques rápidos, transições ofensivas muito fortes. Aquele Corinthians foi campeão brasileiro com 81 pontos, 24 vitórias, 9 empates e só 5 derrotas. 71 gols marcados e 30 sofridos. Melhor ataque e melhor defesa da competição. 12 pontos de vantagem para o vice-líder Atlético Mineiro. O Tite, antes da pausa na carreira, era visto como um técnico defensivo demais, que tinha muitos problemas para construir bons ataques, e ele se encantou com a plataforma 4-1-4-1, principalmente vendo a seleção francesa e a seleção alemã na Copa de 2014, utilizando meias como Ozil e o Miller, no caso do time do Joachim Löw, como o Valbuena e o Griezmann, no caso do time do Didier Deschamps, né? Meias que jogavam abertos pelas pontas e faziam um movimento de flutuação, né, pelo centro, foi o que ele fez com o Jadson. E também as transições ofensivas, né, do Real Madrid, campeão europeu de 2014, comandado pelo Carlo Ancelotti, basculava um 4-3-3 para um 4-4-2 e que acelerava muito o jogo ao recuperar a bola. Ele aliou esses conceitos e montou um grande time no Corinthians em 2015. E tempos mais tarde, o Tite assume a seleção brasileira e implementa a mesma ideia nas suas primeiras escalações à frente da amarelinha. O Casemiro emulando o Ralf entre as linhas, 2 box-to-box na frente dele, né? No Corinthians era o Elias, na seleção Paulinho. Em ambas as equipes o Renato Augusto jogava ali como esse box-to-box pela esquerda. Numa ponta um meia, no caso o Coutinho, fazendo mais ou menos a função do Jadson. Na outra um ponta mais agudo, no caso o Neymar, né? Assim como era o Malcom no Corinthians. Esse time de 2015 é considerado um dos melhores da década no futebol brasileiro. Para mim, só atrás do Flamengo do Jorge Jesus em 2019. Está à frente do Galo, do Cuca, né, tanto de 2013 quanto de 2021, e até mesmo do próprio Corinthians, campeão da Libertadores com o time em 2012, com o Tite, né, perdão. Esse time de 2015 era um time ofensivo, era um time organizado, era um time eficiente, beirava a perfeição tática esse time do Tite. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!